Bom, vamos então, né, à segunda parte do nosso conteúdo. A gente tratou, né, dos fundamentos da Triple Helix e agora a gente vai olhar, né, a década seguinte. Essa divisão, ela é uma divisão arbitrária em algum aspecto, mas ela foi construída baseada, né, na produção dos dois autores principais. Tá? Nessa década, a partir de 2003, né, o que a gente vê é que a Triple Helix ela caminha em duas direções distintas e complementares. Né? Quer dizer, os professores Etzkowitz e Leidesdorff só voltam a escrever juntos vários anos depois. Nesse período, né, o professor Leidesdorff ele se volta para questões relacionadas aos chamados sistemas complexos e dinâmicos. Né? Então ele está mais preocupado em como mensurar essas relações entre os atores, essas relações trilaterais, né, e outros trabalhos na área de cientometria, patentometria, que é uma das especialidades, né, que era uma das especialidades dele também. Né. Nesse período ele publica aí com vários autores, né, Martin Mayer, Mark Deakin, a Inga Ivanova, que são também parte, em algum aspecto, do movimento da Triple Helix. Tem um livro aqui, o Knowledge Based Economy, se eu não estou enganado, é de 2005 também, que é um livro bastante interessante, né, de ver as ideias do professor Leidesdorff. Já, né, o professor Etzkowitz ele vai numa outra direção, né, ele orienta suas pesquisas mais para aspectos mais visíveis e práticos relacionados com o empreendedorismo e a inovação, né, principalmente as discussões sobre casos de política pública de ciência e tecnologia, a gestão de ambientes de inovação como incubadoras e parques. Né, ele tem longos trabalhos, é uma longa parceria com a professora Marina Hanga, com o professor James Diziza, depois com a professora Chun Azul, e ele desenvolve discussões que elas são talvez mais palatáveis, né, mais, não vou dizer interessantes, mas menos complexas, né, para os leitores acompanharem. Né? As discussões do professor Leidesdorff elas são mais complexas e que exigem uma bagagem mais estatística, mais matemática, para se compreender melhor. Tá? A partir desses trabalhos é lançado o livro, né, o The Triple Helix, University, Industry, Government, Innovation in Action. Esse livro é de 2008, né, ele tem uma versão em português de 2009, e é basicamente a fonte onde a maior parte, né, das pessoas tomaram contato, foram descobrir Triple Helix. Esse livro ele é reeditado, né, numa versão revisada e expandida em 2017. Eu gosto bastante, acho que essa versão de 2017 ela é bem interessante. Tá? Além disso, tem outras publicações desse período também que são relevantes. Tá? Na essência, e aí é dito isso por outros autores, a Triple Helix ela se concentra na análise de relacionamentos mútuos e interações entre a tríade de atores, esferas, ou hélices, ou pás, aparece um pouco de tudo na literatura. Né? O arcabouço por trás da Triple Helix é a economia evolucionária, né, é a abordagem schumpeteriana, mas ela vem junto também com uma abordagem, né, com abordagens institucionais da teoria econômica e complementadas aí por perspectivas sociológicas do processo de inovação. Né? Então, assim, a discussão ela perpassa temáticas do empreendedorismo e da inovação, mas não só do âmbito, por exemplo, gerencial, né, do âmbito mais amplo, também não é só do âmbito econômico, né, tem uma série de, vamos dizer assim, possíveis formas de olhar esse processo. Tá? E aí isso também se aplica a discussões de políticas públicas, de estratégia empresarial e outras mais. Né? O que está no pano de fundo, ou o objetivo central da discussão, é o desenvolvimento econômico, né, e prosperidade dos países, o que alinha em algum aspecto as discussões, né, dos economistas tradicionais. Tá? É possível dizer que a Triple Helix ela é positivista, no sentido que ela advoga, né, intervenções na sociedade, a busca da melhoria, a busca por respostas, né, a busca por melhoria na sociedade, e eu diria também, como economista, que ela tem aspectos keynesianos, no sentido que prescreve a intervenção do Estado,
né, para desenvolver essa relação entre atores, né, buscando desenvolvimento. Tá? Isso talvez possa ser mais discutido, né, não são pontos também muito claros, né, são pontos que a gente entende fazendo, interpreta, olhando a literatura. Tá? Tem autores que falam que a Triple Helix ela é normativa ou prescritiva. A Maria Teresa González de la Fé tem um trabalho nessa linha. Eu particularmente discordo, eu acho que não é, ela até tenta ser, mas ela não consegue ser. Né? E aí a gente vê diversos autores tratando, né, utilizando a Triple Helix como uma caixa de Pandora para soluções do desenvolvimento. Não, vamos, né, precisa fazer um desenvolvimento de uma região aqui, tá, vamos aplicar a Triple Helix, né? Como se tivesse um modelo para se aplicar Triple Helix, né, o que não existe. Tá? Ela é aplicável enquanto ideia, né, enquanto uma metáfora para análise, mas ela não é uma ferramenta gerencial, ela não tem uma receita, né, um checklist para ser implantada. Tá? E aí, ela é uma teoria sobre inovação, desenvolvimento econômico e prosperidade, mas que de fato operacionalmente ela contribui pouco para tal, e aí eu acho que tem, né, não é um defeito, na verdade é uma oportunidade para que novos desenvolvimentos sejam realizados, né, sobre esse conteúdo. Tá? Minha perspectiva é que se não tem um modo de uso, não é um modelo, né, e se não é replicável, não é uma teoria. Quer dizer, se você está tratando sobre fenômenos econômicos que são distintos e para cada fenômeno você precisa de um conjunto, vamos dizer assim, de análises e de intervenções que são distintas, a gente não está falando de uma teoria. Eu entendo que a abordagem do Leidersdorf advoga a Triple Helix como uma teoria, né, porque ele leva para as questões mais estatísticas que eu já vou comentar. Tá? Então, assim, acho que tem um espaço amplo para desenvolvimento de ferramentas aplicadas e práticas sobre esse tema. Né? E aí é um espaço que a gente pode estar trabalhando. Tá? De volta à essência, quais são as ideias consolidadas sobre Triple Helix? Primeiro, a ideia de setores econômicos modelados como esferas. Isso aí não tem o que discutir. Né? Segundo, combinação de abordagens, e aqui muita gente talvez faz uma leitura superficial do tema. Triple Helix ela tem uma abordagem não institucional, né, que está discutindo o papel de atores organizados em esferas, tá? Em que eles interagem, tudo bem, mas isso não explica por completo a dinâmica do ponto de vista da inovação. Né? Pode explicar do ponto de vista institucional. Do ponto de vista de inovação, a gente precisa também trazer a abordagem schumpeteriana ou evolucionista. E ela é mais complexa porque está relacionada ao processo de criação, né, transformação e, vamos chamar de transferência, ou uso do conhecimento técnico-científico. Tá? Então, aqui, né, esse campo ele é um campo um pouco mais complexo, tá? E o que a gente vê muito dizer, autores trabalhando somente o lado institucional, né, vai fazer um estudo de caso, vai lá, identifica os atores, coloca eles dentro das esferas, fala como eles agem, mas não tem uma investigação mais profunda, por exemplo, sobre o processo de criação, né, transmissão e uso do conhecimento. Tá? Dentro do fenômeno que está sendo analisado. Então é importante a gente ficar atento a isso. Tem um terceiro conceito, que ele é a base de tudo, né, que é a ideia da primeira e da segunda revolução acadêmica. Né? Quer dizer, essa é uma ideia específica iniciada pelo Henry Hetzkovits e é trazida para dentro do modelo. Quer dizer, não tem Triple Helix sem, né, uma revolução acadêmica. O que a gente pode até dizer é que, por exemplo, em países em desenvolvimento, em economias não tão desenvolvidas, você às vezes tem talvez as duas revoluções acontecendo simultaneamente, né? Ou você tem momentos distintos em relação aos países mais avançados. Tá? A ideia de revolução acadêmica ela é uma ideia bem estruturada, né, acabada, original,
com viés sociológico, né, que analisa trajetórias institucionais, né, e ela abre um novo campo, que é a discussão, né, de diversidade empreendedora. Né. Esse conceito ele também precisa ser analisado. Tá? O que vem originalmente na discussão da segunda revolução acadêmica, na literatura do Herzkovitz, até prévia à Triple Helix, é a ideia de ciência empreendedora, né? Olhando muito a figura do professor pesquisador como esse que acaba tendo uma mudança comportamental, tá? Mas isso depois acaba sendo incorporado dentro da discussão de universidade empreendedora que tem hoje aí. Né? Tem um outro autor seminal, que é o Burton Clark, né? E hoje tem uma série de autores que trabalham sobre essa temática. E tem algumas ideias aí que são interessantes para a gente, que é compreender que as empresas, elas as universidades, né, os grupos de pesquisa, em algum aspecto funcionam como de forma similar, né, a empresas de consultoria. Esse é o conceito de quase empresa que aparece, né, e que depois ele vai sendo trabalhado e que precisa ter, né, um trabalho mais específico, né, que eu vou comentar com vocês. Então, assim, a literatura sobre o tema ela avança, né, bastante, olhando as características das organizações, né, dessa universidade que faz ensino, pesquisa, extensão, que se engaja no desenvolvimento regional, que gera e transmite conhecimento, né, a questão do ethos acadêmico, como é que é esse professor pesquisador que é líder de um grupo de pesquisa, que tem patentes e que, né, em algum momento interage ou até vira, né, um empreendedor e um empresário. Né? Então tem discussões sobre professores de prática, como você introduzir a discussão de atividades empreendedoras em cursos de ciência como um todo. Né? Então você tem uma discussão ampla sobre esse tema. Tá? E esse conceito ele realmente agrega um diferencial na discussão da Triple Helix, porque se você tira isso aqui, ela acaba sendo, na verdade, muito similar ao conceito do Sistema Nacional de Inovação. Né? Na verdade, o que a gente está dizendo aqui não é que o conceito do Sistema Nacional de Inovação ele é errado, não, de forma nenhuma. Ele é bem estruturado, ele é super útil. O que a gente está dizendo é que a Triple Helix ela vai além, né, nessa discussão. Ela é mais ampla. E a última ideia consolidada, que é a ideia dos espaços híbridos de consenso. Ou seja, são exatamente as superposições entre as distintas esferas, né, que é a chamada configuração 3 da Triple Helix. Ela é uma ideia interessante, tá? Ela não é um elemento... Em algum aspecto até porque a gente busca construir esses espaços híbridos e de consenso, que é onde, né, você tem uma interação perfeita ali entre os atores das três esferas, tá? Mas você é uma discussão. A ideia é importante, mas a discussão precisa ser ampliada, porque você não tem claramente como fazer para se construir essa interação perfeita. Né? Como se constrói esse chamado equilíbrio. Tem uma discussão aqui mais adiante, que é da transformação das esferas em espaços. Né? Obviamente, a gente pode pensar em questões aqui da economia comportamental, do nudge e outras mais. Né? Pode pensar em políticas públicas, mas você não tem... a ideia ela está presente, né? Tanto que o próprio Herzkovitz escreve que o melhor exemplo da Triple Helix nível 3, né, ou configuração 3, são os parques tecnológicos, porque eles têm, né, os atores das três esferas interagindo de uma forma equilibrada, buscando o desenvolvimento regional, né, mas não se discute como se chega nisso, como se faz para se chegar nisso. Por outro lado, tem uma série de lacunas nessa construção. Né? Quer dizer, a Triple Helix, apesar de quase 30 anos que ela está aí, né, tem uma série de discussões que estão em aberto. A primeira delas é que você não tem uma receita para aplicar. Né? Como é que se transforma uma universidade convencional em uma universidade empreendedora? Isso não está dito.
Tá? Tem toda uma literatura que mostra, né, que discute características, condições, ações, né, se discute uma questão institucional do ponto de vista de haver uma regulação de atividades, se discute o papel, né, dos pesquisadores, dos grupos de pesquisa, mas você não tem vamos dizer assim, né, uma receita de bolo, você não tem uma fórmula para essa transformação. Tá? E até, né, a discussão pode ser um pouco mais ampliada. Se é possível ter, né, uma fórmula ou se faz sentido ter. Tá? Então tem uma discussão aqui não só da transformação da universidade, mas da própria aplicação ou aplicabilidade da Triple Helix enquanto uma ferramenta de política pública ou uma ferramenta gerencial. Né? Muitos praticantes falam assim, olha, é preciso, né, fazer as hélices girarem, mas como que faz isso não está claro. Tá? E aí a gente entende que é papel, né, o que a liderança da Triple Helix Association como uma entidade, né, que é a líder e que reúne os atores principais, né, os pesquisadores desse tema, o papel dela pode ser caminhar, né, para apoiar o desenvolvimento dessas ideias. Segundo, você não tem, né, ferramentas e técnicas para administrar as relações da Triple Helix. Tá? É um pouco derivado essa segunda lacuna é derivada da primeira, né? Quer dizer, faltam estudos aí sobre como os atores das diferentes esferas podem organizar seus processos interativos, né? O máximo que a gente tem, ou mais perto que a gente tem, é a discussão da Open Innovation, né? Essas configurações, né, da Triple Helix estatista, da Triple Helix laissez-faire, do espaço de consenso, né, elas são superficiais, né, e não foram aprofundadas. Quer dizer, na verdade, em nenhum momento está se dizendo que uma é melhor do que a outra. Na verdade, está se dizendo que elas são possíveis configurações. Né? Há um entendimento implícito que a Triple Helix 3 seria mais eficiente na busca da inovação e do desenvolvimento econômico, né? Mas isso também não tem um estudo, né? Ninguém fez até agora um estudo olhando isso. Tá? Na verdade, essas configurações elas são exercícios de abstração. Né? Então, assim, se efetivamente o nível, a configuração 3 ela é melhor, também como é que se faz para se chegar nesse nível 3? Isso também não tá claro. Tá? E, né, olhando do ponto de vista da gestão, a Triple Helix, né, não é um modelo gerencial, ela não é aplicável, ela não é replicável, né, sim, ela serve como inspiração para você mapear, né, o papel de atores, fazer estudos ex post, né, ela serve como inspiração para políticas públicas, para você desenhar políticas que promovam a interação entre os atores. Né? Mas você não tem assim, um modelo gerencial, né, construído a partir da Triple Helix. Tá? Continuando na ideia das lacunas, né, tem uma questão aí que é chave, que é a mensuração das relações. Né? Quando você, por exemplo, faz relações bilaterais, por exemplo, entre a universidade e a empresa, você tem métricas, né? Você tem as métricas tradicionais de ciência, tecnologia e inovação para isso, quantidade de papers publicados, número de patentes, número de licenças, investimento em P&D sobre o faturamento, número de pessoas alocadas em P&D, área física alocada em P&D. Você tem uma série de indicadores. Mas para medir a relação entre as três esferas, entre atores, medir relações trilaterais é mais complexo. Tá? O Ledersdorf ele traz conceitos da biologia e ele tem uma série de trabalhos no qual ele faz esse tipo de mensuração, né, com conceitos de biologia da química, ideias de entropia, redundância, sinergia, que ele aplica sobre bases de patentes e consegue analisar a dinâmica de determinadas regiões, principalmente aqui na Europa. Né, na Europa esse trabalho é feito aí ao longo dos anos. Essa base, ela tem, a ideia ela é interessante,
né, tem uma complexidade, porque necessita desses dados, né, mas a gente já sabe que ela não funciona, por exemplo, em países que ou não têm dados de qualidade ou que efetivamente não tem, né, esse volume de proteção via patente. Né? Então, a gente não consegue medir em todos os países, em todos os setores. Tá? Também, né, a ideia do uso de análise de redes sociais e técnicas de análise patentométricas, né, tem uma série de tentativas aí do Leidersdorf em avançar nesse campo. Ele avança, acho que abre alguns caminhos aí para a gente, né, acho que agora precisa entrar nisso e trabalhar. Tá? E assim, quer dizer, como eu comentei, os indicadores tradicionais de ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, só captam, né, as relações formais e tangíveis do processo. Quer dizer, tem uma série de outras relações que não são captadas aí. Tá? E a gente tem visto trabalhos mais recentes caminhando nessa direção.